Tenha um dia maravilhoso. Aproveitem a história, todos. Sophie estava ajudando Max com um quebra-cabeça em seu novo trabalho como babá, quando uma voz fria quebrou o momento. Ela olhou para cima e viu Ethan Caldwell parado na porta da sala de estar, sua postura rígida, sua expressão firme. "Eu preciso falar com você sozinha", ele disse. Sophie olhou para cima, ainda segurando uma peça de quebra-cabeça em forma de girafa. "Há algo de errado com Max?" "Não, é sobre esta noite", Ethan respondeu. "Você está vindo comigo para a festa da empresa?" Ela piscou confusa. "Desculpe, o quê?" Ethan cruzou os braços. "Você vai comigo para a gala. Use algo apropriado." Sophie se levantou rapidamente, ainda tentando entender o que ele tinha acabado de dizer. "Eu sinto muito, Sr. Caldwell, mas eu fui contratada como babá, não para comparecer a eventos sociais. Esta noite você será ambos. A pessoa que deveria ir cancelou no último minuto. Eu preciso de alguém. Você está aqui. Problema resolvido." Ela levantou uma sobrancelha. "Isso não está no contrato." "Está agora", ele disse, virando-se sobre o calcanhar, como se o assunto estivesse encerrado. "Espere aí." Sophie o seguiu para o corredor. "Você realmente pensa que pode simplesmente me ligar como se estivesse pedindo uma pizza?" Ethan se virou lentamente, seu rosto ilegível. "Eu pago bem. Eu já arranjei alguém para cuidar de Max esta noite. E eu contratei uma estilista para você. Vestido, cabelo, tudo." Sophie cruzou os braços, sem recuar. "Algo errado com o meu cabelo?" Ele respirou fundo, mantendo a calma. "O que já é bonito pode ser ainda melhor." Ela zombou, arrogante. "Esteja pronta às 20 horas. Não se atrase." E ele saiu. Sophie ficou sozinha no corredor, coração disparado, olhos na porta que tinha acabado de fechar. Ela voltou para a sala de estar onde Max a observava curiosamente, segurando uma peça de quebra-cabeça. "Você vai sair com o papai." Ela respirou fundo. "Parece que sim, amigão." "Mas e o nosso dinossauro? Ele vai ter que esperar esta noite. Eu serei meio que uma princesa." Max sorriu. Não realmente entendendo, Sophie sentou-se de volta no tapete, tentando agir calma, mas por dentro ela estava queimando. Ethan Caldwell pensava que podia controlar tudo e todos, e talvez pudesse, mas ela não ia simplesmente seguir ordens. Se ela fosse para aquele jantar, seria nos termos dela para mostrar a ele e ao mundo que ela era mais do que apenas uma babá com um currículo bagunçado e um diploma inacabado. Às 19h05, a estilista chegou. Ela era uma mulher baixa e alegre chamada Ava, que entrou como se estivesse em uma missão secreta carregando um cabide cheio de vestidos dignos de tapete vermelho. "Senhorita Sophie, vamos realçar sua beleza. Eu adoro trabalhar com material autêntico e bruto." "Material bruto." Sophie levantou uma sobrancelha. "De um jeito bom, querida. Você é linda. Você só precisa de uma pequena ajuda." Com alguma hesitação, Sophie deixou Ava assumir. A transformação incluiu maquiagem suave, um coque simples com ondas soltas caindo sobre os ombros e um vestido vermelho esvoaçante com um corte clássico que realçava sua cintura fina e ombros bem definidos. Quando ela se olhou no espelho, ela mal se reconheceu, não porque parecia outra pessoa, mas porque pela primeira vez em muito tempo ela viu algo que não tinha permitido a si mesma ver. Melhor. Às 9h58, ela desceu as escadas da mansão, calma e composta. Ethan estava esperando no hall de entrada, ajustando a gravata. Quando ele a viu, ele congelou. Ele não disse nada no início. O que vindo dele era quase poético. Seus olhos percorreram o vestido, o cabelo, os brincos simples. Então ele olhou em seus olhos. Havia surpresa e talvez admiração. "Você parece aceitável", ele disse pigarreando. Sophie sorriu, inclinando a cabeça levemente. "Nada mal para alguém que você contratou como babá, hein?" E Ethan ignorou o comentário e estendeu o braço.
Ela o pegou um pouco sarcasticamente. Eu estou indo por mim, só para você saber. Ótimo. Contanto que você sorria nas fotos e não derrame vinho em ninguém, suas razões são suas. Enquanto a porta da frente se abria e o carro esperava lá fora, o estômago de Sophie revirou. Era apenas uma noite, um show, uma performance, mas algo dentro dela dizia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. O salão de festas do Crestwood Hotel brilhava com ouro e cristal. Era a noite do evento anual da Caldwell Enterprises, onde números eram discutidos por trás de brindes e aparências importavam tanto quanto contratos. Ethan entrou com Sophie ao seu lado, e por um breve momento, o barulho na sala pareceu parar. Ela estava lá em um marcante vestido de tecido leve vermelho que a vestia naturalmente sem exagerar. Seus ombros nus mostravam uma postura perfeita. Seu cabelo em ondas soltas e suaves se movia levemente no ar-condicionado. Não havia joias chamativas ou maquiagem pesada, apenas pura elegância. A primeira a notar os dois foi Victoria Langley, a ex-noiva de Ethan, de uma das famílias mais tradicionais de Chicago. Ela estava parada com dois executivos da empresa quando ela lentamente se virou, como se sentindo o momento. Seus olhos congelaram no vestido vermelho. Ah! Victoria deu um sorriso de lado. Você trouxe um encontro hoje à noite? Ethan respondeu com apenas um aceno brusco. Sophie permaneceu firme ao seu lado, um leve sorriso nos lábios. Não amplo, não tímido, apenas confiante. O sorriso de alguém que não precisava provar nada. Olá! Sophie lhe estendeu a mão educadamente. Sophie Rivera. Victoria apertou a mão dela com dois dedos, como se manuseando algo delicado. Encantada. Ainda não tínhamos nos conhecido. Escolha de cor interessante. Seu olhar se moveu sobre o vestido. Vermelho é ousado, muito notável. É isso mesmo. Sophie sorriu. Ser invisível nunca realmente me atraiu. Victoria forçou uma risada abafada. E você trabalha na Caldwell Enterprises? Algo parecido. Sophie respondeu em tom neutro. Interessante. Victoria se virou para os homens ao redor dela. Ultimamente, a empresa tem adotado algumas políticas de inclusão bastante criativas, Ethan pigarreou. Victoria, se você está implicando algo... Oh, claro que não, ela retrucou sorrindo. Estou apenas dizendo que é admirável ver a empresa investindo em talentos alternativos. Sophie deu um passo à frente levemente, inclinando a cabeça apenas um pouco. Sabe, eu realmente admiro mulheres como você. Sério? Victoria pareceu pega de surpresa. Claro, é preciso coragem para usar um vestido com tantas camadas e ainda andar como se estivesse flutuando. E manter o equilíbrio naqueles saltos, isso é uma arte. Victoria não conseguia dizer se aquilo era um elogio ou uma indireta. E esse era exatamente o efeito que Sophie queria. Ethan olhou para ela com surpresa, que tinha sido elegante, inteligente e estranhamente divertido. Nos minutos que se seguiram, muitos olhos se voltaram para eles enquanto caminhavam em direção à mesa principal. Sophie mantinha a postura ereta, cumprimentando as pessoas com facilidade educada, mas sem frescura. Havia algo nela, uma mistura de simplicidade e confiança que era intrigante. Você está bem? Ethan perguntou em voz baixa enquanto se acomodavam à mesa. Estou ótima, ela respondeu calmamente, pegando o guardanapo. A propósito, você deveria sorrir mais. Seu rosto fica mais amigável quando não está congelado. Ele levantou uma sobrancelha. Você sabe que está falando com o presidente da empresa, certo? E você sabe que está falando com alguém que não tem medo de presidentes, certo? Ethan não respondeu, mas o canto de sua boca ameaçou um sorriso. O jantar foi servido em pratos. Sophie permaneceu observadora, observando os movimentos dos convidados. Cada detalhe parecia ensaiado. Risadas, brindes, a troca de cartões. Era um teatro corporativo, e ela surpreendentemente parecia entender o roteiro. No segundo copo de espumante, Victoria reapareceu, desta vez com um elegante cavalheiro ao seu lado. Ethan, querido, ela disse com um brilho nos olhos.
Este é o Sr. Mr. Dubois, um de nossos investidores franceses em energia verde. Ele queria conhecer sua convidada, senhorita Rivera. O homem estendeu a mão. Um prazer. Estávamos apenas dizendo como sua presença tem sido notável. Sophie apertou a mão dele firmemente. Muito gentil, é um prazer também. Você trabalha em desenvolvimento? Ethan abriu a boca para corrigi-lo, mas Sophie foi mais rápida. Eu tenho acompanhado alguns dos projetos sociais da empresa, especialmente aqueles focados em acessibilidade. Acredito que a tecnologia só é progresso se incluir pessoas, não as excluir. Dubois olhou para ela com genuíno interesse. Muito bem dito. Victoria franziu os lábios levemente. Dubois sorriu. Em Paris, por exemplo, existem modelos de energia solar comunitária que não apenas fornecem energia, mas também treinam moradores locais para gerenciar os sistemas. Não tenho certeza se você está familiarizada com os dados do projeto Lumière. Dubois parecia visivelmente impressionado. Sim, claro, é um dos nossos projetos piloto. Acho fascinante. Li o relatório do último trimestre. A curva de impacto é promissora. Ethan a observou surpreso. Ele não tinha ideia de que ela lia relatórios. Senhorita Rivera, Dubois disse, você estaria aberta a agendar uma reunião? Eu ficaria curioso para ouvir suas ideias. Sophie acenou com a cabeça, ainda sorrindo. Ficarei feliz, hein? Quando ele se afastou, Victoria permaneceu em silêncio por alguns segundos. Uau! Ela finalmente disse. Você realmente está cheia de surpresas. Você aprende rápido quando presta atenção. Sophie disse. E eu presto muita atenção. Victoria forçou um sorriso e recuou, desaparecendo na multidão. Ethan se virou para Sophie, ainda processando o que acabara de ver. Onde você aprendeu sobre energia comunitária? Eu não fui babá a vida toda, Sr. Caldwell. Eu tinha planos antes de ter que me reinventar. Reinvenção. Sobreviver exige criatividade. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Você causou uma boa impressão. Que bom. Não estou aqui para causar uma má. Dubois realmente pensou que você era uma executiva. Talvez um dia eu seja. Quem sabe? Ethan segurou sua taça de vinho, observando-a cuidadosamente. Que mais você sabe que não compartilhou? Ela olhou para ele com um brilho nos olhos. Isso você terá que descobrir. Na manhã seguinte ao evento, Ethan Caldwell não conseguia se concentrar em nada. O relatório financeiro da filial de Seattle, ignorado. Uma ligação do diretor jurídico. Adiada. Até seu café preto forte habitual tinha um gosto estranho. Tudo por causa de uma mulher de vestido vermelho que deveria ser apenas a babá de seu filho. Sophie havia interrompido o mundo suave e previsível que ele tanto se orgulhava de gerenciar. Ele a encontrou no quintal sentada com Max debaixo de uma árvore, desenhando dinossauros com giz colorido. Seu cabelo estava em um rabo de cavalo bagunçado. Ela usava uma blusa folgada e jeans, mas sua presença era igual à noite anterior. Firme, confiante, focada. Precisamos conversar, Ethan disse, cortando o momento como um alarme de incêndio. Sophia se levantou lentamente. É sobre o jantar? É sobre a reação ao jantar. Ele olhou para Max. Você pode nos dar um minuto, campeão? Max fez beicinho, mas correu para dentro com um punhado de giz. O que é? Sophie cruzou os braços. Ontem à noite você causou uma ótima impressão, uma positiva. Todos os investidores estavam falando. Alguns até pensaram que você era uma nova executiva. Isso ajudou a imagem da empresa e a minha também. Ela levantou uma sobrancelha. Você está me agradecendo? Não exatamente. Ele passou a mão pelo cabelo. Estou oferecendo algo. Um acordo para você continuar fingindo ser minha namorada pelos próximos 2 meses. Sophie soltou uma risada curta. Você está brincando. Estou falando sério. Temos muitos negócios importantes e eventos sociais se aproximando. Minha reputação nas empresas se beneficiaria se eu fosse visto com alguém como você, alguém como eu, inteligente,
bem-sucedida e já parte do ato. A propósito, ela olhou para ele por alguns segundos. E o que eu ganho com isso? Um bônus generoso. E se quiser, podemos atualizar seu contrato com novos termos. Então, eu teria que me vestir como uma modelo de revista, andar ao seu lado sorrindo e ficar em silêncio quando os ricos do seu mundo começassem a falar bobagens. Você é livre para responder, desde que seja com classe. Tudo bem, então. Ela se aproximou. Aqui estão minhas condições. Primeiro, autonomia total com Max. Eu cuido dele do meu jeito. Segundo, eu me visto como quero, seja para uma festa ou café no parque. Terceiro, sem ordens fora do que combinarmos. E quarto, a mais. Eu decido quando o ato termina. Se eu sentir que é hora de parar antes dos 2 meses, é isso. Sem discussão. Ethan hesitou por um momento, então acenou com a cabeça. Acordo. Ótimo. Ela estendeu a mão. Temos um acordo falso. Ele a apertou e naquele toque rápido, algo não dito passou entre eles. Nas semanas seguintes, a presença de Sophie na vida de Ethan ficou mais forte, não apenas em eventos de negócios. Ela estava lá quando Max se recusou a comer seus vegetais. Quando o cachorro do vizinho entrou no quintal, mesmo quando o alarme da casa disparou por engano às 4 horas da manhã, Ethan descobriu que Sophie inventava músicas na hora para fazer Max escovar os dentes, que ela dançava pela cozinha quando pensava que ninguém estava olhando, que ela lia relatórios da empresa apenas por curiosidade e deixava anotações com sugestões que, para sua surpresa, realmente faziam sentido. Sabe, isso resolve um problema que nossa equipe não conseguiu resolver em 3 meses. Ele disse uma noite, segurando uma de suas anotações. Só precisa de um pouco de bom senso, ela respondeu, tomando chá com os pés descalços no sofá. Vocês todos vivem em uma bolha tão grande que esquecem como as pessoas comuns pensam. Você acabou de me chamar de alheio educadamente? Obrigado, eu acho. Eles se entreolharam por um momento, então riram como velhos amigos, o que claramente ainda não eram. O acordo entre eles incluía jantares, almoços de negócios, sessões de fotos para revistas e até uma viagem de iate com acionistas europeus. Sophie sempre se vestia elegantemente à sua maneira e se destacava com seu senso de humor leve e afiado. Ela nunca tentou se encaixar naquele mundo, e foi exatamente isso que a fez brilhar nele. Sua namorada é fascinante, um dos investidores disse durante um jantar. Ethan simplesmente acenou com a cabeça, sem saber como responder. Mais tarde, naquela noite, enquanto voltava de carro com Sophie no banco do passageiro, ele disse, você recebeu muitos elogios. Isso porque eu sei quando sorrir e quando soltar uma piada. O truque é fazer uma provocação parecer charme. Você gosta de provocar e você gosta de controlar. Então estamos quites. Mas o verdadeiro impacto da presença de Sophie não era nos eventos, era em casa. Max começou a mudar. Ele costumava ser tímido e quieto, mas agora falava mais, sorria mais. Ele fazia perguntas, desenhava sem parar e toda manhã esperava por Sophie com entusiasmo. Uma noite, Ethan chegou em casa mais cedo e os encontrou debaixo de um cobertor, assistindo desenhos animados com pipoca espalhada pelo sofá. Max estava dormindo, com a cabeça apoiada no colo dela. Ethan ficou parado observando. Sophie fez um gesto silencioso, pedindo para ele não acordar o menino. Ele se aproximou e, quase sem pensar, sentou-se ao lado dela. Eles ficaram ali em silêncio por alguns minutos, compartilhando a respiração calma de um lar finalmente em paz. Ele está muito mais feliz, Ethan disse suavemente. Ele só precisava de atenção de verdade, tempo, paciência e alguém que não estivesse sempre olhando o relógio. Eu sou essa pessoa que está sempre olhando o relógio? Eu não disse isso. Ela sorriu. Mas se você quer uma dica, tente aprender os nomes dos brinquedos dele. Ethan olhou para a figura do dinossauro nas mãos de seu filho. Aquele é o Dino Verde.
Ele é o Milo e ele é azul. Ela sussurrou rindo. Parece que tenho muito a aprender. Pelo menos você admite. Na manhã seguinte, Max estava desenhando na varanda enquanto Ethan lia o jornal. Sophie estava na cozinha fazendo panquecas. Papai, hein? A Sophie pode ser minha nova mamãe? Ethan quase derrubou a xícara de café. O quê? Max, com a expressão mais séria do mundo, apontou para o desenho que ele tinha feito dele. Sophie e Ethan, de mãos dadas, como um cachorro sorridente ao lado deles. Ela me conta histórias. Ela me dá banho sem reclamar. Ela me faz rir e me entende como a mamãe fazia. Ethan olhou para o desenho, depois para o filho. Não é bem assim tão simples, Max. Mas seria bom, certo? Ethan não sabia o que dizer. Apenas bagunçou gentilmente o cabelo do menino. Sophie apareceu na porta com uma espátula na mão. O que está acontecendo? Nada. Ethan se levantou. Max está apenas imaginando coisas. Ela notou a expressão dele, mas não insistiu. Em vez disso, ela serviu o café da manhã com um sorriso calmo. A imaginação é uma das melhores coisas que uma criança pode ter. Ethan não respondeu, mas quando olhou novamente para o desenho na varanda, percebeu que o menino não era o único a imaginar coisas. Ele também. Naquela noite, Ethan sentou-se sozinho em seu escritório, olhando fotos de eventos recentes. Em cada uma delas, Sophie estava ao seu lado, sorrindo, conversando, às vezes olhando para ele com aquela mistura de desafio e doçura que ele ainda não conseguia decifrar. O plano era fingir, mas estava ficando cada vez mais difícil lembrar o que era fingimento e o que era real. O céu naquela segunda-feira de manhã estava nublado, como se o tempo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Ethan caminhava rapidamente pelos corredores da Caldwell Enterprises. Telefone apertado ao ouvido, os nervos à flor da pele. Ele teve apendicite hoje. A voz de Ethan saiu em algum lugar entre choque e pânico. Do outro lado, sua assistente tentava acalmá-lo. Sim, senhor. Lucas já está no hospital, mas infelizmente ele não poderá comparecer à apresentação do projeto Horizon ao Conselho de Investidores Internacionais. Ethan desligou sem responder. A reunião era em 1 hora e o projeto Horizon, um plano ousado para a reestruturação urbana com foco social, era uma aposta arriscada. Precisava de mais do que apenas números. Precisava de significado. E agora, sem Lucas, seu principal apresentador, ele não tinha um porta-voz. Ele entrou em seu escritório sem saber o que fazer e respirou fundo. Foi então que ele ouviu passos atrás dele. Está tudo bem? Era Sophie carregando uma pasta com os desenhos de Max da noite anterior. Não, Ethan respondeu claramente. Nosso executivo principal para o Horizon está fora. E esta apresentação pode decidir um investimento de 20 milhões de dólares. Sophie ficou em silêncio por um momento. Então colocou os desenhos sobre a mesa, afastou o cabelo e disse: Eu posso ajudar. Este não é um daqueles momentos em que você se oferece para fazer chá. É? Não, ela sorriu. Mas se você quiser, eu também posso fazer isso. O que estou dizendo é, você me mostrou os relatórios. Nós conversamos sobre este projeto muitas vezes, e o que falta é exatamente o que eu posso oferecer, que é humanidade. Ela disse simplesmente, os números são bons, mas a história por trás deles precisa ser contada por alguém que entenda de pessoas. Ethan a observou por alguns segundos. Você não tem experiência em fazer apresentações e você não tem muitas opções, lembra? Ele sorriu. Um daqueles sorrisos involuntários que escapam antes que a lógica possa detê-los. Meia hora depois, os investidores começaram a entrar na sala. Grandes nomes, gravatas impecáveis, sorrisos controlados. Esses eram os olhos mais afiados no campo do desenvolvimento urbano sustentável. Ethan fez a introdução. Breve e direto ao ponto, então passou o microfone para Sophie. Ela caminhou até a frente da sala com a facilidade de alguém que fazia isso todos os dias.
Ela usava um blazer bege sobre uma blusa branca simples, e seu cabelo estava solto sobre os ombros. Bom dia. Meu nome é Sophie Rivera, ela começou. Eu não sou engenheira, nem arquiteta, nem economista, mas sei exatamente como é crescer em um bairro onde calçadas rachadas te ensinam a pular buracos antes mesmo de aprender a ler. Os investidores trocaram olhares. Isso não era o que esperavam. O projeto Horizon visa transformar bairros esquecidos em comunidades reais com iluminação pública, espaços verdes, acessibilidade, mas mais do que isso, visa trazer dignidade. Ela clicou no controle remoto e um slide apareceu mostrando um parque em ruínas. Este lugar era o quintal da minha infância, onde as mães se revezavam para espantar ratos, onde as crianças corriam em sandálias gastas, mas sorriam como se fossem donas do mundo. Hoje está abandonado, e é por isso que Horizon importa, porque ele traz de volta possibilidades, porque ele planta sementes em solo negligenciado. Ethan observava do lado da sala, silencioso, fascinado. Ela continuou. O projeto não é apenas sobre renovar edifícios. É sobre construir pontes entre as pessoas e seus direitos, entre as crianças e suas oportunidades e entre as empresas e seu impacto real na sociedade. Ao final da apresentação, houve um breve silêncio. Então, o investidor francês, o mesmo que tinha conhecido Sophie na festa, levantou a mão. Senhorita Rivera, você fala com tanta paixão porque você viveu isso? Sim, ela respondeu firmemente. E é por isso que acredito que os números sozinhos não mudam a realidade, mas as pessoas sim. A sala aplaudiu. Ethan nunca tinha visto isso acontecer em uma reunião tão formal. Quando terminou e os investidores saíram, conversando entre si, empolgados, Sophie se virou para Ethan. Acho que funcionou. Ele apenas a olhou por alguns segundos. Você não apenas salvou esta apresentação. Você a transformou. Eu apenas contei uma história real. As pessoas sentem falta disso, sabe? Sente falta de você? Ele provocou. Não. Ela sorriu. A verdade. Ethan ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele murmurou. Obrigado. Sempre feliz em ajudar, desde que seja parte do acordo. Claro, os dois riram, e o clima entre eles ficou mais leve, quase quente. Mais tarde, no mesmo dia, já em casa, Sophie estava arrumando os brinquedos de Max quando recebeu um e-mail intitulado Proposta Oficial de Colaboração Social, Fundação Vita Plano. Ela clicou nele. Era um convite para ser a porta-voz nacional de um novo programa de educação e desenvolvimento comunitário baseado em outra cidade, Boston. O projeto era sério, bem estruturado com o apoio de universidades e empresas. O e-mail elogiava sua apresentação anterior e dizia que ela havia sido recomendada por um dos investidores presentes. Sophie sentou-se em silêncio por um tempo. Na tela, os termos eram claros: salário competitivo, moradia, visibilidade e propósito. Muito propósito. Ela fechou o laptop lentamente. Mais tarde, naquela noite, sentada com Max no sofá, ele a olhou com olhos sonolentos. Você salvou o emprego do papai hoje? Talvez só um pouquinho. Você vai morar aqui para sempre? Ela engoliu em seco. Eu não sei, campeão. Se você for embora, o que vai acontecer conosco? Ela o abraçou apertado, sentindo seu coração doer. Eu não sei ainda, mas prometo que nada realmente importante vai mudar. Max adormeceu em seus braços e Sophie ficou ali olhando pela janela, enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora como oportunidades que estavam finalmente começando a aparecer. O dia parecia apenas mais um na Caldwell Enterprises. Mas lá em cima, naquele 8º andar com paredes de vidro e o ar-condicionado zumbindo ao fundo, algo tinha começado a mudar. Ethan estava sentado em sua mesa olhando para a tela de seu laptop, sem realmente vê-la. Os números à sua frente faziam sentido, mas não mais despertavam a empolgação que um dia tiveram. Tudo o que ele conseguia pensar era em Sophie, ou melhor, no que ela havia feito. Não apenas para a empresa, mas para Max, para ele e para si mesma.
Ela entrou na sala naturalmente, segurando uma caneca de chá e uma pasta cheia de anotações. Sem salto alto, sem terno sob medida, apenas um vestido leve e simples e tênis brancos. Ainda assim, ela carregava uma confiança que ele secretamente admirava. Você estava me esperando? Ela perguntou casualmente. Tecnicamente, sim. Ethan apontou para a pasta. Preciso da sua opinião sobre este novo projeto social. O conselho quer expandir para o interior e eu gostaria de saber o que você pensa. Ela sentou-se sem hesitar. Ok, onde está a pegadinha? Não há pegadinha, ele disse meio sorrindo. Apenas curiosidade genuína, que é rara vinda de você. Estou tentando melhorar e estou aqui para testemunhar isso. Ela sorriu. Eles passaram quase uma hora revisando os documentos, discutindo ideias e explorando possibilidades. O clima entre eles era fácil, mas havia algo mais no ar. Algo não dito, mas sentido a cada olhar que compartilhavam. Durante uma pausa silenciosa, Ethan voltou seus olhos para a janela. Você acha que algumas pessoas nascem para carregar o peso do mundo? Sophie parou de folhear as páginas. Número. Eu acho que algumas pessoas são criadas assim e outras aprendem porque a vida não lhes dá escolha. Meu pai era assim, Ethan disse suavemente. Eu cresci ouvindo que fraqueza não era uma opção, que cada erro significava fracasso. Desde jovem, tudo era sobre metas, desempenho, perfeição. Eu não podia nem errar ao apagar as velas de aniversário. Isso soa sufocante. Era, ele suspirou. Eu nunca pude escolher o que eu queria ser, apenas o que eu deveria ser. E mesmo agora, às vezes me pego tentando agradar alguém que não está mais por perto. Sophie o olhou gentilmente. Pela primeira vez, ele não parecia o CEO frio e intocável que todos conheciam. Ele parecia um homem cansado de carregar sua armadura. E sua mãe? Ela perguntou. Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Ela era diferente, gentil, paciente. Quando ela se foi, tudo ficou mais difícil. Ela olhou para baixo, emocionada. Depois de um momento, ela disse, eu perdi minha mãe também. Mais recentemente, tive que abandonar minha bolsa de estudos quando ela ficou doente. Cuidei dela até o fim. Você tinha uma bolsa de estudos? Sim. Psicologia. Universidade estadual. Eu seria a primeira da minha família a se formar. Mas quando a doença veio, minha irmã ainda era pequena. Alguém tinha que manter tudo junto. Você assumiu tudo isso sozinha. Eu fiz. Eu trabalhei como caixa, garçonete, babá. Fiz o que pude e nunca olhei para trás. Ethan permaneceu em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que vem da compreensão. Você é mais forte do que parece e mais frágil do que demonstra. Ela respondeu suavemente. Eles se olharam desta vez sem paredes, sem piadas, sem jogos. A conexão entre eles, construída através de olhares e sarcasmo, agora tinha raízes mais profundas, dor compartilhada, resiliência. O fato de que, embora viessem de mundos diferentes, ambos carregavam cicatrizes que moldavam cada passo que davam. Fora daquela bolha de honestidade, outra pessoa observava com olhos diferentes. Victoria Langley havia sido informada por uma assistente que a namorada de Ethan havia aparecido em um evento oficial da empresa. E não apenas apareceu, ela falou em nome do conselho e impressionou investidores. O desconforto estava crescendo. Quem é essa mulher? Ela perguntou à sua equipe pessoal. Estamos tentando reunir mais informações. O nome completo dela é Sophie Rivera. Temos um endereço anterior, registros de seu trabalho como babá, cuidadora e balconista, mas muito pouco nos arquivos oficiais. Sem diploma universitário, apenas uma matrícula antiga. Universidade estadual, psicologia, abandonou há alguns anos, sem diploma. Victoria juntou os dedos pensando, eu quero mais, tudo o que você puder encontrar. Registros, fotos, arquivos antigos, qualquer coisa que possa expô-la. Você acha que ela está fingindo? Não tenho certeza, mas sei quando alguém está em um lugar ao qual não pertence. E se não encontrarmos nada prejudicial,
Então criamos uma história. Às vezes, apenas plantar a dúvida é suficiente. O resto, a sociedade se encarregará. Victoria se levantou e caminhou até a janela de sua cobertura. Lá de cima, tudo parecia sob controle, exatamente como sempre foi. Mas algo em Sophie a desequilibrava. Ela era carismática, genuína e, pior, estava começando a conquistar as pessoas, incluindo Ethan. Victoria não seria substituída, especialmente não por alguém que, em sua opinião, nem pertencia à sala. No escritório, Ethan e Sophie estavam se despedindo depois de um longo dia. Ele carregava uma pasta e ela tinha um caderno cheio de anotações manuscritas. "Vai ver o Max agora?" Ele perguntou, abrindo a porta do elevador. "Sim", ela disse. "Ele quer me mostrar uma obra-prima de giz. Prepare-se." Ele misturou dinossauros com foguetes. A criatividade está viva e bem naquela casa. Eles entraram no elevador juntos, o silêncio confortável entre eles, um contraste claro com os primeiros dias de seu relacionamento de trabalho. Agora, não era estranho compartilhar o espaço. Até que a poucos andares do saguão, o elevador parou. As luzes piscaram. "Isso foi planejado?" Sophie perguntou, meio rindo, meio desconfiada. "Infelizmente não." Ethan apertou o botão de emergência. "Já aconteceu antes, mas nunca comigo dentro." "Perfeito. Minha estreia em eventos corporativos e elevadores presos." Ele tentou entrar em contato com a manutenção, mas não havia sinal. O gerador também havia falhado. Sophie encostou-se na parede e cruzou os braços. "Parece que ficaremos aqui por um tempo. Pelo menos o ar-condicionado está funcionando e não há nada para comer." "Combinação terrível. Você está com fome. Eu estou sempre com fome depois das 5. Regra de sobrevivência de alguém que um dia viveu com um pacote de biscoitos por dia." Ethan olhou para ela novamente com aquela mistura de curiosidade e admiração. "Você fala sobre coisas assim com tanta facilidade porque se eu não rir, eu choro. E chorar não vai nos ajudar a sair do elevador." Ele riu, mais relaxado agora. "Sabe, eu costumava pensar que mulheres como você só existiam em filmes. E eu costumava pensar que homens como você só existiam em relatórios fiscais, frios, arrogantes e sem alma." Suas palavras, não as minhas. Ambos riram. "Mas sabe de uma coisa, Ethan?" Ela disse olhando para o teto. "Às vezes o que pensamos que sabemos não é nem metade da história." "E você está falando de mim?" "De mim também. Nós nos protegemos tanto. Construímos muros, nos escondemos atrás de títulos, atrás de sarcasmo e perdemos o que é real." Ele não disse nada. "Você tem medo?" ele perguntou. "Do elevador, não. De outras coisas, talvez." "Como o quê?" "Como me permitir sentir algo em um lugar onde eu deveria apenas trabalhar?" Ele acenou lentamente. "Eu entendo isso. Mais do que você imagina." Os olhos dele se encontraram. O silêncio que se seguiu não era vazio. Estava cheio de tudo o que eles ainda não tinham encontrado palavras para dizer. E naquela caixa de metal, presa entre os andares, havia mais verdade do que em muitos daqueles jantares de gala. 30 minutos depois, o elevador começou a se mover novamente. Quando eles saíram, caminharam em silêncio até o estacionamento. "Obrigado pela conversa e pela companhia em cativeiro", ele disse. "Foi mais divertido do que eu esperava", ela respondeu. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas acenou com a cabeça. "Boa noite, Sophie. Boa noite, Ethan." Cada um seguiu seu caminho. Nenhum deles sabia que do outro lado da cidade, Victoria Langley já tinha um arquivo sobre Sophie espalhado em sua mesa e um plano em mente. A sala de jantar no Luxor, no coração de Manhattan, foi cuidadosamente projetada para impressionar. Um piano tocava suavemente ao fundo. Talheres brilhavam sob a luz quente do lustre e executivos da Caldwell Enterprises brindavam com investidores internacionais pelo fechamento de uma nova rodada de negócios. Ethan estava lá, elegante, tenso. Ele não era fã de eventos sociais, mas sabia que aquela noite importava,
e de alguma forma ele desejou que Sophie estivesse lá com ele. Mas desta vez ela não tinha vindo. Ele não a tinha convidado. Ele ainda estava processando tudo o que haviam passado. O elevador, as conversas e todas as coisas que não haviam dito. Foi então que Victoria apareceu, usando um impecável vestido azul marinho e o mesmo brilho confiante nos olhos. Ela se aproximou facilmente e sentou-se ao lado de um dos principais investidores britânicos. Senhor Harris, você conheceu a companheira de Ethan? Victoria disse casualmente, girando sua taça. Oh, sim, o homem respondeu. A jovem que apresentou o projeto Horizon. Muito perspicaz. Fiquei impressionado. Victoria sorriu. Ela é impressionante, não é? E pensar que ela é, na verdade, a babá de seu filho. As palavras atingiram o centro da mesa como um raio. Algumas pessoas trocaram olhares. Um garçom congelou por um segundo antes de continuar a servir o vinho. Ethan olhou para Victoria, atordoado. Ela continuou como se estivesse comentando sobre o tempo. Não me entenda mal, admiro a ousadia. Uma babá no centro da tomada de decisões estratégicas. É moderno, realmente, embora pessoalmente eu prefira profissionais com qualificações adequadas. Victoria, Ethan começou, mas sua voz falhou. Harris pigarreou, claramente desconfortável. Ela parecia bem preparada para mim. Não importa qual seja o seu cargo atual. Claro, Victoria sorriu. Mas talvez o conselho mereça saber quem está realmente influenciando as decisões da empresa, você não acha? As palavras pairaram no ar, e foi exatamente nesse momento que Sophie apareceu. Ela tinha vindo entregar um documento assinado a pedido da assistente de Ethan. Ela usava um vestido simples e elegante. Nada chamativo, mas o suficiente para fazê-la se destacar. Quando ela entrou e viu todos os olhos nela e na expressão pálida de Ethan, ela sentiu algo estava errado. Oh, que coincidência, Victoria disse em voz alta. Estávamos justamente falando de você. Sophie parou. Firme. Espero que tenha sido algo útil. Sempre é. Victoria respondeu. Estávamos apenas explicando aos investidores que você é, na verdade, a babá do pequeno Max. A sala ficou em silêncio. Sophie respirou fundo. Ela não recuou. Ela não vacilou. Ela simplesmente olhou para cada um dos rostos. Sim, eu sou babá e muito orgulhosa disso, ela disse firmemente. E antes disso, eu fui caixa, balconista, garçonete, cuidadora, faxineira. Mas não importa o trabalho, eu sempre fiz o meu melhor. Ela se virou para Ethan, esperando que ele dissesse algo. Um gesto, uma palavra, um sinal de apoio. Mas ele permaneceu em silêncio, congelado, como se tivesse sido pego de surpresa, mas não conseguia encontrar forças para responder. Entendi. Sophie disse com a garganta apertada. Obrigada por me lembrar de onde eu vim e especialmente de onde eu não quero ficar. Ela se virou e saiu. Sem lágrimas, sem drama, apenas uma dignidade que deixou a sala em silêncio por longos segundos. Horas depois, Ethan estava sentado em seu escritório. O jantar há muito terminado, sua mente a mil. Por que ele não disse nada? Por que ele permaneceu em silêncio quando mais importava? Ele fechou os olhos, tentando encontrar uma resposta que não parecesse uma desculpa. Foi então que ele notou na mesa lateral uma pasta de papel craft com abas coloridas. Portfólio de projetos Sophie Rivera. A capa dizia: ele a abriu. Dentro havia esboços, ideias, mapas, gráficos, planos de ação social, projetos de educação comunitária, propostas de revitalização de bairros, programas de apoio a mães solteiras, tudo desenhado à mão com detalhes, com paixão, datas antigas, coisas que ela havia sonhado antes de assumir seu primeiro emprego de babá. Ethan virou cada página com o coração pesado. Ela era muito mais do que ele havia imaginado, e muito mais do que o mundo a tinha deixado mostrar.
Ele sentiu vergonha daquela noite, de seu silêncio, de ser muito lento. Na manhã seguinte, a história já havia se espalhado. Blogs de negócios especulavam sobre a babá, influenciando decisões na Caldwell. Alguns a chamavam de ousada, outros questionavam o profissionalismo da empresa. Nas redes sociais, as opiniões estavam divididas, mas a maioria das pessoas elogiava a postura de Sophie. Um vídeo curto de suas palavras no restaurante, filmado por alguém presente, já havia acumulado milhares de visualizações. O conselho estava em alerta. Precisamos controlar essa narrativa, disse o diretor de comunicação. Como? Ethan perguntou. Mostrando que a empresa valoriza o talento, que, independentemente do histórico de alguém, reconhecemos seu potencial. Ethan se levantou. Não, precisamos fazer mais do que isso. Eu preciso fazer mais do que isso. Naquele mesmo dia, Sophie estava arrumando sua pequena mala no apartamento dos funcionários. Ela havia escrito uma carta de agradecimento à equipe de RH, outra para Max, cheia de desenhos e memórias, e uma terceira, mais curta, para Ethan. Obrigado por acreditar, mesmo que por um curto período. Não me arrependo do que vivi, mas preciso seguir em frente. Boa sorte com Caldwell e cuide bem de Max. Ele merece o mundo. Ela estava prestes a fechar a porta quando ouviu batidas. Era Ethan. Ele parecia diferente, cansado, humano. Você realmente me pegou de surpresa ontem, ele disse depois de um momento. Bem-vindo ao clube, ela respondeu cruzando os braços. Eu deveria ter dito algo. Eu sei. Eu estava em choque, mas isso não é desculpa. Ela olhou para ele firme. Não, não é. Ele tirou a pasta de portfólio de sua bolsa e estendeu-a para ela. Você deveria estar liderando uma equipe, não recolhendo brinquedos espalhados. Eu gosto dos brinquedos espalhados e eu gosto de você, ele disse claramente. Ela levantou as sobrancelhas surpresa. Você gosta de uma babá? Tem certeza de que pode lidar com o que as pessoas vão dizer? Eu gosto de uma mulher inteligente, corajosa, que enfrentou uma sala cheia de pessoas poderosas de cabeça erguida e que até me fez rir quando o elevador quebrou. Isso é o que importa para mim, Sophie, não o que as outras pessoas pensam. Ela respirou fundo. Você demorou muito para descobrir isso, mas eu descobri. E estou aqui agora. Sabe o que é engraçado? Ela disse pegando sua mala. Você está me dizendo tudo isso justamente quando recebi uma oferta de emprego em Boston, um projeto social, um que ajudei a inspirar sem nem querer. Ethan olhou para ela. Você vai aceitar? Eu não sei ainda. O que eu tenho que fazer para você ficar? Ela olhou nos olhos dele. Deixe-me ir se é isso que precisa acontecer. E naquele momento, ele entendeu que o amor verdadeiro, não prende, ele liberta. Ethan não tinha exatamente certeza do que estava procurando quando entrou em seu carro naquela manhã e dirigiu até o endereço que Sophie havia deixado nos registros da empresa. Mas algo em seu peito lhe dizia que precisava vê-la. Não apenas para pedir desculpas, mas para entender quem ela realmente era. E talvez pela primeira vez, para entender quem ele realmente era. A paisagem lentamente começou a mudar. Os edifícios altos deram lugar a outros mais simples, pequenas lojas familiares e ruas onde crianças descalças corriam pelas calçadas. Era um bairro modesto, mas cheio de vida, cores, vozes, cheiros e histórias. Ele estacionou o carro e deu uma olhada ao redor. Sem pressa, um grupo de crianças brincava perto de uma escola comunitária. Algumas mulheres conversavam em frente a uma padaria, e na esquina ele viu um edifício modesto pintado de azul claro, com uma faixa pendurada sobre a entrada. Centro Comunitário. Elle Viva. Lá ele viu um mural coberto com desenhos infantis, notas de agradecimento e fotos coladas na parede. Em muitas delas, Sophie estava sorrindo com outras mulheres e crianças, segurando cartazes com frases como "Educação muda vidas" e "Juntos somos mais fortes". Ele caminhou até a entrada
e foi recebido por uma mulher mais velha de cabelos grisalhos, vestindo uma camiseta com o logotipo do centro. Você está procurando alguém? Ela perguntou gentilmente. Sim, estou procurando Sophie Rivera, ele disse, sentindo-se quase envergonhado. Oh, Sophie! Os olhos da mulher se iluminaram. Ela a ajudou a iniciar este lugar. Eu sei que ela não mora mais aqui, mas eu queria entender mais sobre o que ela fez. A mulher o convidou para entrar. Por quase uma hora, Ethan conversou com moradores locais, voluntários e ex-colegas de trabalho de Sophie. Ele ouviu como ela havia montado programas de tutoria, organizado vendas para arrecadar fundos para comprar remédios e ajudado mães solteiras com apoio emocional e legal. Ela havia feito tudo isso sem dinheiro, apenas com determinação e compaixão. Ela ensinava matemática pela manhã, cuidava dos idosos à tarde e ainda encontrava tempo para assar pão para vender à noite, disse uma vizinha. E ela nunca parava de sorrir. Uma vez a escola teve um vazamento de gás. Ninguém sabia o que fazer. Ela foi quem chamou os bombeiros e liderou a evacuação. Você nunca pensaria que ela tinha apenas 22 anos, disse outra. Cada história que ele ouviu era como uma luz acendendo na mente de Ethan. Ele sentiu vergonha por reduzi-la num papel, um rótulo, e ao mesmo tempo profundamente comovido ao descobrir uma mulher tão completa, muito mais do que ele jamais havia imaginado. Antes de sair, ele pediu para visitar a casa onde ela havia morado com sua irmã. Levaram-no a uma pequena casa de 2 andares. A irmã de Sophie, Mia, estava sentada na varanda estudando com um caderno no colo. Ela tinha os mesmos olhos brilhantes da irmã. Você deve ser Ethan, ela disse direto ao ponto. Ele assentiu um pouco surpreso. Ela falou de mim. Ela fez muito, mas nem tudo foi elogio, eu imaginei. Ele respondeu com um meio sorriso. Ela se importava com você, e foi isso que mais doeu, porque ela não esperava que você a protegesse do mundo. Ela apenas esperava que você não fizesse parte dele quando ele se voltasse contra ela. Ethan não disse nada. Eu cometi muitos erros com ela. Podemos ver, Mia disse, fechando o caderno e se levantando. Mas se você veio até aqui, talvez ainda haja uma chance de consertar as coisas. De volta à cidade, Ethan chegou em casa no final da tarde. A primeira coisa que ele viu foi Max desenhando sozinho na sala de estar. O menino olhou para ele com grandes olhos e perguntou simplesmente: Papai, onde está a Sophie? Ethan se ajoelhou ao lado de seu filho. Ela teve que ir, amigão, mas por quê? Eu gosto dela. Ela me contou histórias engraçadas para dormir, e ela me ensinou a fazer um coração com as mãos. Ele mostrou o gesto, os olhos marejados. Ethan o abraçou. Eu sei, Max. Eu também gosto dela. Então vá buscá-la. O menino disse com total honestidade. Seu pai sorriu, os olhos cheios. Crianças sabem das coisas. 2 dias depois, Sophie recebeu uma mensagem inesperada. Ethan estava pedindo para ela se encontrar para um café no parque, onde eles costumavam levar Max à noite. Ela hesitou. Parte dela queria vê-lo novamente. Outra parte ainda estava magoada, humilhada, desapontada. Mas a curiosidade e seu coração falaram mais alto. Ela chegou na hora, vestindo jeans, uma blusa simples e o cabelo em um coque solto. Quando o viu sentado no banco, com uma caixa no colo, ela respirou fundo. Eu trouxe uma torta de maçã da sua padaria favorita, ele disse, levantando-se. Então, você tem investigado minha vida. Digamos que eu fui procurar respostas onde deveria ter ido desde o início. Ela sentou-se, mantendo um pouco de distância. O que você quer, Ethan? Ele a olhou seriamente. Quero dizer que sinto muito por ter ficado em silêncio, por ter julgado você, por ter tratado você como menos quando você era mais. Demorou muito para você perceber. Eu sei, mas estou aqui agora e quero te mostrar algo. Ele entregou a ela uma pasta fina. Dentro havia um documento oficial, um projeto aprovado pelo Conselho da Caldwell, uma proposta de expansão para o centro L Viva, totalmente financiada pela empresa. Levei seu portfólio ao conselho.
Mostrei a eles quem você é e o que você pode fazer, ele disse. Não só aprovaram como queriam que você o liderasse. Sofia olhou para os papéis atordoada. Isso é de verdade? Completamente. Você será a diretora do novo programa de impacto social. Independência total. Sua própria equipe. Um escritório novinho em Nova York. Onde você quiser, ela respirou fundo. Isso muda muitas coisas. Espero que sim. Mas isso não muda o que aconteceu entre nós. Ethan abaixou os olhos. Eu sei, mas também sei que você é a única pessoa com quem quero compartilhar tudo isso. Trabalho, vida, medos. E Max sente sua falta todos os dias. Ela conteve a emoção. Eu não confio mais em você, Ethan. Ele acenou silenciosamente. Mas eu quero confiar em você novamente, ela disse finalmente. Isso depende de você. Os olhos dele se iluminaram com esperança. Então deixe-me provar um dia de cada vez. Começando agora. Começando agora. Ele estendeu a mão. Ela olhou para ela por um segundo. Então, com um leve sorriso, ela a pegou. O escritório de Ethan estava silencioso naquela manhã. As grandes janelas deixavam entrar a luz natural e o horizonte da cidade parecia mais distante que o normal. Sobre a mesa, havia um único envelope marrom claro marcado com o nome Sophie Rivera. Ele passou os dedos sobre a superfície do papel, hesitante. Ele havia escrito aquela oferta com a ajuda do jurídico, RH, até marketing. Mas era mais do que apenas uma oferta de emprego. Era uma tentativa genuína de reconstruir algo, de consertar o que ele não podia mais ignorar. Com um suspiro profundo, ele pegou o telefone e enviou a mensagem. Preciso falar com você hoje, sem jogos. Na hora combinada, Sophie entrou no prédio da Caldwell, desta vez como convidada. Ela vestiu uma camisa branca de botões com as mangas arregaçadas em jeans escuro. Seu cabelo estava preso em um coque simples, e ela carregava uma pasta de couro debaixo do braço. No andar de cima, a recepcionista a cumprimentou com um sorriso hesitante. Todos sabiam quem ela era agora, e todos estavam falando. Ethan estava esperando quando ela entrou. Ele não sorriu ou se aproximou demais. Ele respeitava o espaço dela. Obrigado por vir. Bom ouvir você dizer, por favor. Ela respondeu, sentando-se com uma postura firme. Você me pediu para mudar. Estou tentando, ele disse enquanto se sentava também. Aqui está a oferta. Eu gostaria que você a lesse antes de dizer qualquer coisa. Ela abriu o envelope e leu cuidadosamente, em silêncio. Coordenadora de Impacto Social, Caldwell Enterprises, contrato de tempo integral, salário competitivo, autonomia total do projeto, liberdade para escolher sua equipe, orçamento garantido. Ela levantou o olhar. Parece bom. Mas aprendi que nesta empresa o que parece bom pode ser apenas para exibição. Desta vez não, é real. Então, aqui estão meus termos. Ela tirou uma folha impressa de sua pasta. Quero total liberdade para definir as áreas de trabalho. Sem vetos do conselho. Minha equipe será escolhida inteiramente por mim. Ninguém é enviado para ficar de olho nas coisas. Feito. Relatórios sociais não se tornarão material de marketing. Quero ação real. Não apenas fotos bonitas para as redes sociais. Concordo. E nosso relacionamento será estritamente profissional. Sem almoços, sem jantares, sem reuniões ou comentários fora do ambiente de trabalho. Ethan assentiu. Eu entendo e aceito. Bom, nesse caso podemos começar. Ela estendeu a mão. Ele a apertou firmemente. Um acordo invisível de respeito acabava de ser selado. Sofia foi recebida com olhares curiosos e sussurros durante seus primeiros dias. Alguns observavam com admiração, outros com dúvida, mas ela não se abalou. Ela começou do zero. Reuniões com funcionários de todos os departamentos, escuta ativa e visitas a áreas da empresa que há muito tempo eram negligenciadas. Ela montou sua equipe com pessoas que também haviam sido subestimadas. Uma estagiária brilhante de origem latina,
um analista sênior com paixão pela inclusão e uma ex-professora de escola pública com experiência em programas comunitários. Nas semanas seguintes, Sophie liderou workshops internos sobre empatia no local de trabalho, lançou um programa de bolsas de estudo para jovens em risco e reabriu parcerias com organizações sem fins lucrativos focadas em educação e saúde. O impacto foi imediato. Manchetes começaram a aparecer em sites de notícias de negócios. Caldwell Enterprises reinventa sua responsabilidade social com nova coordenadora. De babá a líder, a ascensão de Sophie Rivera inspira mudanças no mundo corporativo. Ethan observava tudo à distância. Ele não interferia, mas de vez em quando passava pelo novo departamento e havia rindo com a equipe, coordenando as coisas com paixão. E naquele sorriso havia algo que ele reconhecia e sentia falta. Uma tarde, enquanto ela planejava uma visita a um projeto em outro bairro, Sophie foi surpreendida por uma anotação deixada em sua mesa. Se tiver tempo, gostaria de ir com você, apenas como observador. Sem agenda, Ethan. Ela leu 2 vezes sem reagir. Pensou em recusar, mas parte dela queria que ele visse. Não ela, mas o que ela fazia. No dia seguinte, ele estava lá na hora combinada, vestindo jeans escuro, tênis e uma camisa de colarinho aberto, sem segurança, sem assistente. Eles foram juntos à comunidade onde Sophie havia lançado seu novo projeto, ajudando mulheres chefes de família a aprender habilidades empreendedoras. Elas estão aprendendo a fazer sabonetes artesanais, velas, pão. Mais tarde, elas os venderão em um pequeno mercado que estamos montando com microcréditos da empresa, Sophie explicou. Ethan ouviu atentamente. Isso é mais do que um programa, é independência. Exatamente. Quando uma mulher tem sua própria renda, toda a casa muda. Muda o futuro de seus filhos. Você deveria estar no lugar de todo o meu conselho, ele disse meio brincando, meio admirando. Ela sorriu, mas não respondeu. No final do dia, uma das mulheres do programa, Sra. Helena, se aproximou deles. Então, você é o chefe dela. Eu sou o gerente dela, Ethan disse. Então, certifique-se de valorizar essa jovem. Ela é ouro. Ela não nasceu rica, mas nasceu com uma força que poucos têm. Ethan assentiu emocionado. Você está absolutamente certa. Sophie ouviu de longe, em silêncio. De volta à empresa, os relatórios positivos começaram a se acumular. A reputação da Caldwell melhorou significativamente. Mas o que era realmente impressionante não era apenas a melhor imagem pública. Eram as histórias pessoais de pessoas cujas vidas haviam mudado. Pessoas reais. Histórias reais. Ethan convocou uma reunião do conselho para compartilhar os resultados. Em 3 meses, aumentamos o valor institucional percebido em 18%. Melhoramos a retenção de talentos internos em 12%. E conquistamos credibilidade genuína, e tudo isso. Ele olhou para Sophie sentada entre os líderes seniores. É graças a ela. Alguns diretores aplaudiram. Outros engoliram o orgulho, mas todos sabiam que essa mulher havia mudado a empresa. Naquela noite, Sophie foi a última a sair do prédio. Ela estava andando pelos corredores vazios quando ouviu passos. Ainda trabalhando. Era Ethan, terminando os últimos relatórios para a apresentação da próxima semana. Posso acompanhá-la até o elevador? Ela hesitou por um momento, então assentiu. Eles caminharam em silêncio. Dentro do elevador, ele apertou o botão do térreo e, olhando para o painel, disse: Eu sei que você disse que queria manter isso profissional. E eu respeito isso, mas preciso agradecer, não apenas pelo que você fez pela empresa, mas pelo que você fez por mim. Ela olhou para ele surpresa. Antes de você, eu pensava que era forte porque não me envolvia. Agora vejo que a verdadeira coragem é se abrir, enfrentar o que dói. Você me mostrou isso com sua honestidade, com seu trabalho, com o seu jeito de ser. Ela abaixou os olhos. Ethan, eu não quero te pressionar.
Eu só queria que você soubesse. A porta abriu. Ela caminhou em direção à saída e ele a seguiu até a calçada. Obrigado por não tentar me convencer, ela disse. Isso por si só faz toda a diferença. Ele sorriu. Estou aprendendo com os melhores. Então continue aprendendo. Só se você ficar aqui. Por enquanto, estou. E naquele momento, sem votos ou promessas, algo estava começando novamente entre eles, lentamente, no ritmo certo. Gradualmente, sem planos ou regras formais, Sophie começou a voltar à casa de Ethan com frequência. O motivo era sempre o mesmo, Max. Ela dizia que era apenas porque sentia a falta dele. E talvez isso fosse verdade, mas a verdade era que essas visitas se tornaram parte da rotina deles. Uma nova rotina que ninguém ousava questionar. Toda tarde, depois do trabalho, ela aparecia. Carregava uma bolsa com livros coloridos, papel para dobraduras e às vezes biscoitos que ela mesma assava. Max corria para a porta no momento em que ouvia a campainha. Tia Sophie, ele gritava, abraçando as pernas dela. Ela ria, ajoelhava-se e o abraçava. E aí, meu astronauta, pronto para mais uma aventura espacial? Quando o céu escurecia, Sophie levava o menino para o quarto e o colocava na cama. Ela tinha sua própria rotina especial: escovar os dentes, escolher uma história para dormir e, em seguida, uma canção de ninar. Às vezes ela inventava as letras. Outras vezes, cantava uma velha melodia que sua mãe a ensinara quando era pequena. Max adormecia rapidamente, com um sorriso no rosto. Ethan, por sua vez, sempre observava de longe. Ele nunca interrompia. Apenas observava e sentia algo em seu peito que ainda não sabia nomear. Naquela sexta-feira, a casa estava mais movimentada que o normal. Caldwell estava organizando um jantar especial com parceiros internacionais. Era um evento menor, mas importante para fortalecer relacionamentos e apresentar as novas iniciativas sociais da empresa. Sophie, como coordenadora de impacto, havia sido convidada oficialmente como parte da equipe. Ela chegou com um vestido azul escuro, elegante e modesto, ajustado na cintura com um cinto fino. Seu cabelo estava preso em um coque solto e ela usava pequenos brincos para completar o visual. Nada chamativo. Mas quando Ethan a viu, ficou sem palavras por um momento. Boa noite, ela disse ao se aproximar. Está tudo pronto? Está agora, ele respondeu, oferecendo o braço. Permite. Ela hesitou, então pegou o braço dele. Eles entraram juntos. Durante o jantar, Sophie foi apresentada aos convidados internacionais como a mente por trás das iniciativas que estavam reformulando tanto a imagem quanto o coração da Caldwell. Ela falava claramente, com graça e facilidade. Explicava como cada projeto era construído em torno da realidade das comunidades, como incluíam escuta ativa, autonomia local e impacto de longo prazo. Os convidados estavam visivelmente impressionados. É raro ouvir alguém falar de negócios com um toque tão humano. Um dos executivos espanhóis disse: Você tem uma visão admirável do mundo, senhorita Rivera. Obrigado. Mas o crédito também vai para a equipe e para um CEO que teve a coragem de ouvir. Ethan observava em silêncio, cativado. Após o jantar, os convidados começaram a se despedir um por um. Logo, apenas alguns diretores permaneceram e eles também partiram em breve. Sophie ficou na varanda, aproveitando a leve brisa noturna. Ethan se aproximou, segurando 2 copos de água com gás e limão. Imaginei que você preferiria isso a vinho, ele disse, entregando um a ela. Acertou, ela respondeu, pegando o copo com um pequeno sorriso. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando para a cidade abaixo. Você foi incrível esta noite, ele finalmente disse. Eu apenas fiz meu trabalho. Não, você deu vida ao que esta empresa sempre foi destinada a ser. Ela se virou ligeiramente para encará-lo. Sabe, Ethan, você parece diferente também, de um jeito bom. Espero que de um jeito mais genuíno, mais acessível. E isso é surpreendentemente reconfortante.
Ele a olhou com uma ternura que ela nunca tinha visto nele antes. E você me ajudou a ver o que eu estava perdendo, ele disse baixinho. Não apenas aqui, mas na vida. Ela desviou o olhar. Não diga isso assim. Por que não? Porque é difícil não acreditar em você quando você diz isso com essa voz. Então acredite em mim, Ethan. Eu estou apaixonado por você, Sophie. Silêncio. Carros passavam ao longe. O som abafado. A brisa ainda era suave. Sophie olhou em seus olhos, procurando por qualquer traço de mentira. Um truque. Mas tudo o que ela viu foi a verdade. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Ele se aproximou sem pressa. E quando seus rostos estavam a poucos centímetros de distância, foi Sophie quem fechou a distância. O beijo foi lento, sincero, cheio de descoberta e alívio, sem pressa, sem forçar. Parecia que eles finalmente tinham encontrado o que ambos estavam evitando. Quando se separaram, ela ainda estava com os olhos fechados, como se quisesse segurar aquele momento por mais um segundo. Isso não estava em nosso acordo, ela murmurou sorrindo. Então acho que precisamos de um novo contrato, ele respondeu, encostando a testa gentilmente na dela. Na manhã seguinte, Max corria pela sala com um grande sorriso. Ethan o observava, divertido. Já astronauta? Sim. Mas o que estamos fazendo de novo? Uma missão especial. Você está dentro? Sempre. Eles entraram no carro e Max segurava um envelope colorido feito à mão. Você acha que ela vai gostar? Tenho certeza, Ethan disse, ligando o motor. No porta-malas havia um pequeno presente embrulhado em papel vermelho. Era o início de um plano que Ethan estava elaborando há dias. Um fim de semana especial para Max e para Sophie. Algo só para os três. Finalmente juntos. Sem papéis, sem máscaras, apenas quem eles realmente eram. Na praça central do bairro onde Sophie havia lançado um de seus primeiros projetos, uma estrutura simples havia sido montada. Tendas coloridas, barracas de artesanato, apresentações culturais e um pequeno palco de madeira cercado por flores. Era o primeiro dia da comunidade, um evento organizado por Sophie e sua equipe para celebrar o progresso do projeto social apoiado pela Caldwell. Crianças corriam usando camisetas que diziam "Meu futuro começa aqui". Idosos sentavam em círculos ouvindo histórias e mulheres sorriam enquanto vendiam produtos artesanais. Era uma imagem viva da cadeia que ela havia ajudado a criar. No meio da praça, Ethan caminhava com Max ao seu lado. O menino segurava algo nas costas, tentando parecer sério, mas o brilho em seus olhos o denunciava. Você se lembra do nosso plano, astronauta? Sim. Quando você me der o sinal, eu entregarei a caixinha, mas só quando você disser aquela parte. Isso mesmo. Ethan sorriu. E não se preocupe, vai ficar tudo bem. Max assentiu, então olhou ao redor, procurando por Sophie. Quando a avistou no palco, ajudando um dos organizadores a montar os microfones, ele apontou e sorriu. Ela está muito bonita hoje, papai. Ela sempre esteve. Eu só demorei muito para ver. O evento começou com apresentações simples, depoimentos de participantes do projeto, música e discursos emocionados. Sophie conduziu tudo com calma e confiança, movendo-se pela multidão, confortando os tímidos, encorajando os ousados. Quando o microfone foi passado para Ethan, a sala ficou em silêncio. Ele subiu ao palco com uma expressão séria, mas seus olhos brilhavam. Boa tarde a todos, ele começou. Hoje não estou falando como CEO ou empresário. Estou falando como alguém que foi transformado por esta comunidade, por este projeto e por uma pessoa em particular. Os olhos de Sophie se arregalaram e ela parou onde estava. Quando conheci esta mulher pela primeira vez, eu era uma pessoa muito diferente. Eu acreditava que sucesso significava controle, que resultados vinham de cima para baixo e que emoções eram apenas distrações. Algumas risadas suaves se espalharam pela plateia. Ela entrou na minha vida inesperadamente. Primeiro como babá do meu filho, depois como alguém que não tinha medo de expressar sua opinião.
Alguém que me enfrentou, me desafiou e me mudou. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Sophie, você me mostrou que a verdadeira liderança vem do coração. Que empatia não é fraqueza, é força. Que cuidar dos outros é o que realmente importa. Ele respirou fundo e olhou para Max, que recebeu o sinal. O menino subiu ao palco segurando uma pequena caixa azul. Todos os olhos o seguiram, encantados. Papai, Max disse, entregando-lhe a caixa com um grande sorriso. É a hora? É! Ethan se ajoelhou no palco. A multidão inteira ficou em silêncio. Sophie Rivera. Ele abriu a caixa, revelando um par de anéis simples e elegantes. Você mudaria o resto da minha vida dizendo sim? Sophie cobriu a boca. Lágrimas já escorriam por suas bochechas. Seus olhos estavam arregalados e sua respiração curta. Ethan, eu te amo e quero construir uma vida com você. Uma vida real com Max. Com nossas falhas, com tudo o que somos e tudo o que poderíamos ser. Ela começou a rir em meio às lágrimas. Isso é absolutamente inesperado. Eu sei, mas também é absolutamente real. Você fez tudo isso. Ela apontou para a montagem, o evento, o palco com a ajuda da equipe incrível que você construiu. E Max sabia. Ele ensaiou comigo. E se eu tivesse dito não, então teríamos que inventar um final alternativo muito triste, ele respondeu, fazendo a multidão rir. Ela desceu lentamente as escadas, caminhando até ele no palco. Ela ficou na frente de Ethan, ainda de joelhos, e estendeu a mão. Você é meio louco e muito teimoso. Definitivamente, e ainda assim, eu digo sim. A praça explodiu em aplausos. Max pulou e gritou. Ela disse sim e correu para abraçar os dois. Ethan deslizou o anel em seu dedo com as mãos trêmulas, e ela fez o mesmo. Então ele se levantou e a puxou para um longo e apertado abraço. O beijo que se seguiu pareceu o final natural daquele momento, leve, real, cheio de risadas e lágrimas ao mesmo tempo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um apartamento elegante e mal iluminado, Victoria assistia à transmissão ao vivo do evento com uma bebida na mão. Seu telefone escorregou ligeiramente de seus dedos enquanto ela assistia às imagens de Ethan se ajoelhando no palco. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou, os olhos fixos na tela em uma última tentativa de arruinar o momento. Ela abriu o laptop, abriu um arquivo inacabado com documentos antigos e recortes sobre o passado de Sophie e começou a preparar uma postagem anônima para levantar velhas controvérsias. Mas algo aconteceu antes que ela pudesse clicar em publicar. Ela viu a seção de comentários da transmissão ao vivo inundar com mensagens. Que linda história de amor. Nunca vi o Sr. Caldwell sorrir assim. Essa mulher mudou tudo. Tão inspirador. Precisamos de mais líderes como ela. Victoria fechou o laptop com um estrondo. O dano não atingiria mais. A opinião pública estava do lado deles. E mais importante, Ethan também. De volta à praça, Max corria pelas barracas com a coroa de flores que ele havia feito para minha nova mamãe. Sophie e Ethan caminhavam de mãos dadas, sendo cumprimentados por vizinhos e membros da equipe. Tudo aquilo era realmente real? Ela perguntou com os olhos ainda molhados. Tão real quanto o projeto que você criou, tão real quanto tudo o que sinto por você. Então, estamos noivos oficialmente com muitas testemunhas. Eu tenho uma condição já. Eu quero uma cerimônia simples com a comunidade com Max no altar, com música ao vivo e comida preparada pelas mulheres do nosso projeto. Feito. Acordado, assinado, ela riu. Você está realmente disposto a fazer tudo isso? Eu estou disposto a estar com você, Sophie. A brisa soprou gentilmente mais uma vez, e o céu, agora dourado, parecia abençoar este novo capítulo. 3 meses se passaram desde o pedido na praça. 3 meses de planejamento simples, reuniões com a comunidade e decisões guiadas mais pelo coração do que por qualquer protocolo. O casamento de Ethan e Sophie aconteceu em um sábado ensolarado no mesmo local onde ele havia se ajoelhado.
Mas agora a praça estava transformada. Arcos de flores decoravam o caminho entre as árvores. Cadeiras brancas estavam alinhadas em frente a um pequeno palco e música suave enchia o ar. Vizinhos, colegas de trabalho, voluntários e amigos estavam todos lá, seus olhos brilhantes, seus telefones em mãos, seus sorrisos genuínos. Max entrou, carregando uma pequena almofada com 2 anéis feitos sob medida. Ele estava tão arrumado em seu pequeno terno. Ele mal conseguia parar de sorrir. Ethan esperava no altar, um terno azul escuro, sem gravata, seus cabelos levemente bagunçados pelo vento. Quando algumas crianças o viram, sussurraram. Ele parece nervoso, e elas estavam certas. Mas toda aquela tensão desapareceu quando Sophie apareceu. Ela caminhou lentamente, usando um vestido simples e elegante com rendas nas mangas e uma barra esvoaçante. Seu cabelo estava preso com flores do jardim da comunidade. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e quando se encontraram com os dele, nada mais parecia importar. Lágrimas caíram antes que uma única palavra fosse dita. O oficiante, visivelmente emocionado, conduziu a cerimônia com grande cuidado. Os votos foram compartilhados honestamente e gentilmente, e o beijo selou não apenas um casamento, mas a união de 2 mundos que aprenderam a se entender e a se curar. A vida de casado não foi uma mudança repentina, mas mais como uma continuação natural do que eles já estavam construindo juntos. O programa de impacto social, antes limitado à cidade, começou a ganhar visibilidade nacional com Ethan e Sophie liderando lado a lado. Novos centros foram abertos em outros estados, sempre respeitando a cultura local e focando no que as pessoas realmente precisavam. Sophie organizava as equipes, liderava os treinamentos e acompanhava de perto cada projeto piloto. Sua capacidade de ouvir, de cuidar e de transformar era a força motriz por trás do sucesso do programa. Ethan, por sua vez, aprendeu a sair do escritório. Ele começou a visitar locais, a participar de reuniões comunitárias e, às vezes, até ajudava literalmente. Durante a construção de uma biblioteca em uma pequena cidade rural, ele foi visto carregando tijolos e bebendo café em uma caneca de metal ao lado dos trabalhadores. A foto viralizou e a imagem do CEO de gravata começou a ser substituída pela do homem que aprendeu a ouvir. Dentro da empresa, a mudança foi ainda mais profunda. Sophie assumiu um novo papel não oficial, a ponte entre os andares superiores e os escritórios comuns. Começou com conversas na cafeteria, depois grupos de escuta com funcionários, e logo ela propôs um comitê de bem-estar que se tornou parte da estrutura oficial da empresa. Ela lançou programas de mentoria para jovens talentos, incentivou pausas criativas e trouxe treinamentos que focavam no lado humano da liderança. Alguns executivos franziram a testa no início, mas uma vez que viram os números de satisfação e produtividade aumentarem, perceberam que algo estava realmente funcionando. Ethan, agora mais próximo de todos, era frequentemente visto caminhando pelos corredores sem pressa, ouvindo ideias, participando de festas de aniversário e almoçando na mesa dos estagiários. Aquele homem mudou, os funcionários diriam. Mas aqueles que realmente o conheciam entenderam que ele não apenas mudou. Ele finalmente se permitiu ser quem ele sempre quis ser. Max, agora mais confiante e feliz, vivia uma rotina cheia de amor. Seus pais estavam nas reuniões escolares, torcendo nas arquibancadas dos jogos de futebol e sempre lá para a hora de dormir, o momento que ele mais esperava. Sophia continuava cantando suas canções de ninar inventadas, e Ethan sentava-se ao lado da cama apenas ouvindo. "Você vai cantar para mim também esta noite, mamãe?" ele perguntava. "Só se você me prometer que vai sonhar com as estrelas." "Eu sempre sonho com estrelas, mas agora eu sonho com você também." Foi em uma tarde comum, durante uma reunião com a equipe de impacto social, que o convite chegou, um envelope dourado entregue por um mensageiro discreto. Dentro,
uma carta assinada por um Comitê Nacional para o Desenvolvimento Sustentável e Inovação Social, pelo seu progresso notável, transformação cultural e o impacto significativo alcançado em tão pouco tempo. Temos a honra de convidar o Sr. Ethan Caldwell e a Srta. Sophie Rivera para receber o Prêmio Nacional de Inovação Social. Haveria uma cerimônia em Washington no mês seguinte, com cobertura da mídia e a presença de autoridades governamentais, investidores e organizações internacionais. Os olhos de Sophie se arregalaram. Ethan sorriu, orgulhoso. Isso é seu, Sophie. Você é quem construiu tudo isso. Nós construímos juntos, mas você é quem me ensinou como começar. Na noite seguinte, sentados na varanda de casa, os dois olhavam para o céu. Sabe, Sophie disse, encostando a cabeça no ombro dele. Eu costumava pensar que a felicidade era algo distante. Um domingo, um lugar, um sonho. E agora eu acho que está bem aqui. Ele pegou a mão dela, segurando-a firmemente. E este é apenas o começo. Do quarto, Max gritou. Vocês vão vir cantar para mim, ou vão ficar aí fazendo amor? Eles riram. Estamos indo, eles responderam juntos. E se levantaram prontos para mais uma noite comum. Uma daquelas que no fundo acaba sendo a mais extraordinária de todas. O avião pousou suavemente no aeroporto de Washington. Lá fora, o céu estava pintado com tons de ouro e azul, como se desse as boas-vindas a um novo capítulo em sua história. Sophie ajustou seu casaco sobre os ombros e olhou pela janela. Você acredita que há 3 meses você estava apenas me dizendo para não me atrasar para um jantar de gala? Ethan sorriu ao lado dela. E agora você é a estrela do maior prêmio social do país. E eu ainda fico nervoso com entrevistas. Apenas seja você mesma. Foi isso que fez o mundo prestar atenção. O hotel onde eles ficaram era elegante, mas discreto. Sophie havia recusado qualquer coisa muito chique. Ela preferia o conforto simples ao luxo excessivo. No quarto, Max pulava entre as camas, vestindo um pequeno smoking. Posso usar isso na cerimônia? Ele perguntou animado. Pode. Só não amasse sua camisa, Ethan disse, tentando parecer sério. Sophie terminou de passar o batom e se virou para os dois. Prontos! Você está linda, mamãe! Max gritou. E vocês dois estão incríveis, meus 2 príncipes. A cerimônia ocorreu em um centro de eventos com teto de vidro e lustres flutuantes. Centenas de pessoas de todo o país estavam lá. Líderes comunitários, empresários, educadores e jornalistas. Quando os vencedores do Prêmio Nacional de Inovação Social foram anunciados, os nomes Sophie Rivera e Ethan Caldwell ecoaram em meio aos aplausos. Sophie subiu ao palco com o coração disparado. Ethan, segurando a mão de Max, seguiu-a com um sorriso orgulhoso. Boa noite, ela começou, segurando o microfone com as mãos ligeiramente trêmulas. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria aqui esta noite, eu teria rido e talvez chorado também. Algumas risadas suaves vieram da plateia. Esta história não começou em um think tank ou em uma sala de estratégia. Começou com uma pequena mensagem, uma oferta inesperada e um CEO. Ela olhou para Ethan com um sorriso brincalhão que era um pouco mandão demais. Mais risadas. Mas, acima de tudo, começou com um desafio. Provar que o impacto social não é caridade. É visão. É planejamento inteligente. É um compromisso real com as pessoas que constroem este país todos os dias. Ethan pegou o microfone por um momento e, às vezes, para iniciar uma revolução. Tudo o que você realmente precisa é ouvir alguém que você nunca pensou que ouviria. Após a cerimônia de premiação, os dois foram convidados para uma entrevista ao vivo no canal oficial do evento. A apresentadora, sorrindo, terminou com uma última pergunta, os olhos cheios de curiosidade. Ethan, Sophie, como vocês dois se conheceram? Eles se entreolharam e caíram na risada. Essa é boa, Sophie disse. Quer começar? Ethan perguntou. Melhor se você contar.
Eu adiciono as partes engraçadas depois. Ethan olhou para a câmera. Tudo começou quando minha assistente disse que eu precisava de uma nova babá. E ele achou que seria uma boa ideia me convidar para um jantar de gala apenas para impressionar alguns parceiros. Eu não tinha uma opção melhor na época. Obrigada, ela respondeu rindo. Ela aceitou relutantemente e apareceu em um vestido vermelho que parou a festa inteira. Então alguém me confundiu com uma executiva. Sua ex-noiva me humilhou em público. Ele não a defendeu. Grande erro, Hugh. Mas a partir daquele momento, eu realmente comecei a vê-la. E então ele me ofereceu um contrato para fingir que estávamos namorando por 2 meses. Eles acabaram casados, a apresentadora acrescentou sorrindo. Às vezes o amor aparece disfarçado de contrato temporário, Sophie disse com os olhos calmos. Mas o que é real permanece, Ethan acrescentou. A apresentadora terminou com um sorriso, agradecendo-lhes por uma história que agora estava inspirando o país inteiro. Naquela mesma noite, no salão de eventos, a última música começou a tocar. Luzes suaves enchiam o espaço e um quarteto de cordas tocava uma versão instrumental de Can't Help Falling in Love. Ethan estendeu a mão para Sophie. Posso ter esta dança? Com prazer, os dois dançaram juntos, sorrindo e trocando olhares gentis, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para aquele momento. Max correu até eles, subiu nos pés do pai e segurou a mão de Sophie. Posso dançar com vocês também? Ele pode? Sophie perguntou. Esta dança também é sua, astronauta, Ethan disse, envolvendo-o em um abraço. E os três dançaram juntos lentamente no centro de uma sala calorosamente iluminada. Sem flashes de câmera, sem pressa, sem roteiro, apenas eles, uma família. E enquanto eles giravam suavemente ao ritmo da música, Sophie sussurrou. Isso não foi nada como eu imaginei. Eu também não, Ethan respondeu, mas acabou melhor. Muito melhor. Parada em silêncio na entrada, observando à distância. A mesma jornalista da entrevista anotou uma última nota em seu caderno. Às vezes o amor aparece disfarçado de contrato temporário, mas o que é real sempre permanece.